Você já se perguntou se os dragões, essas criaturas místicas e aterrorizantes, poderiam ter uma ligação com a Bíblia? Talvez você ache que dragões pertencem apenas aos contos de fadas. Mas, e se eu te dissesse que eles estão mais próximos das Escrituras do que você imagina? A Bíblia contém passagens enigmáticas que falam de criaturas poderosas, semelhantes a dragões, que poucos ousam mencionar. O que a maioria não sabe é que esses seres misteriosos podem esconder verdades surpreendentes sobre o mal, a redenção e a própria criação do mundo. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas Escrituras para desvendar a verdade oculta sobre os dragões bíblicos. Será que eles são reais? Ou estão lá para nos ensinar algo muito maior? Prepare-se para descobrir revelações que podem mudar completamente a sua visão sobre esses monstros míticos. Fique comigo até o final, pois você não vai querer perder nenhum detalhe dessa jornada épica. Já clique em gostei e se inscreva no canal, levará apenas 1 segundo. Ao longo dos séculos, a humanidade sempre foi fascinada por criaturas míticas que habitavam as lendas de todas as culturas. Entre elas, os dragões ocupam um lugar especial, despertando tanto medo quanto fascínio. Mas, e se eu te disser que, muito antes de histórias medievais e contos de fadas, os dragões já haviam sido mencionados na Bíblia? Sim, em textos sagrados que moldaram a fé de bilhões de pessoas. Referências surpreendentes escondidas ao longo das páginas, ignoradas ou distorcidas ao longo dos séculos, sugerem que essas criaturas são mais do que simples invenções da imaginação humana. As escrituras bíblicas estão repletas de passagens que mencionam monstros marinhos e criaturas gigantescas, mas poucas vezes associamos essas figuras com os temidos dragões. Criaturas como Leviatã, mencionadas em Isaías e Salmos, surgem com descrições que lembram muito os dragões que conhecemos hoje. No entanto, a conexão entre esses textos antigos e os mitos populares parece ter se perdido com o tempo. E por que isso aconteceu? Será que houve uma tentativa de silenciar esses relatos para evitar perguntas desconfortáveis? Ao refletirmos sobre essas referências, nos deparamos com um mistério mais profundo. Por que a Bíblia menciona criaturas tão fantásticas? Estariam elas ali como metáforas ou seriam descrições literais de seres que habitaram um mundo muito diferente do nosso? Este mistério, que já atravessou milênios, é o que vamos explorar a fundo. Prepare-se para mergulhar em uma viagem pelo passado, onde cada linha de texto revela uma nova peça desse quebra-cabeça místico. Este é apenas o começo da nossa jornada pelos segredos ocultos das Escrituras. À medida que avançamos, você vai descobrir que a verdade por trás dos dragões na Bíblia é muito mais fascinante do que qualquer lenda medieval jamais ousou contar. Vamos começar a desvendar essa verdade surpreendente que poucas pessoas conhecem, mas que pode mudar completamente a sua visão sobre o que realmente está nas Escrituras. O nome Leviatã surge nas Escrituras como uma criatura colossal, que habita as profundezas do oceano. Em Isaías 27:1, ele é descrito como uma serpente que contorce o corpo, um dragão que habita as águas. Para muitos estudiosos, a imagem do Leviatã vai muito além de um simples monstro marinho. Ele representa forças primordiais, forças de caos e destruição que estavam presentes desde o início da criação. Sua presença evoca medo e respeito, mas também curiosidade. Seria o Leviatã um símbolo ou algo real que se ocultava nas águas antigas? No Salmo 74:14, vemos outra menção ao Leviatã, onde Deus esmaga as cabeças do Leviatã. A palavra cabeças no plural nos leva a imaginar uma criatura com múltiplas cabeças, algo que ressoa com descrições de dragões em várias culturas ao redor do mundo. Dragões, sempre associados ao poder destrutivo, são frequentemente mostrados como entidades com várias cabeças,
o que poderia reforçar a ligação entre o Leviatã bíblico e os dragões que tanto fascinam. O que torna essas passagens ainda mais intrigantes é a maneira como descrevem Deus triunfando sobre o Leviatã, sugerindo uma batalha cósmica entre ordem e caos. A pergunta que permanece no ar é: o Leviatã seria um dragão literal, uma criatura mítica real que habitou os mares antigos, ou ele é apenas uma metáfora poderosa? Há quem defenda que criaturas como ele realmente existiram, sendo parte de um mundo primitivo, anterior ao nosso. Outras interpretações veem nele uma representação simbólica das forças do mal, dominadas pela ordem divina. Seja qual for a resposta, o Leviatã nos deixa com uma sensação de admiração, como se cada menção dele nas Escrituras fosse um eco distante de uma era esquecida. E à medida que avançamos, mais questões surgem. Se o Leviatã foi esmagado, o que isso significa para a visão bíblica do mal? E mais importante, haveria outras criaturas como ele escondidas nas entrelinhas da Bíblia, aguardando para serem descobertas? Continue comigo nessa jornada, pois o próximo passo nos levará a outras criaturas igualmente misteriosas, como o Behemoth e suas ligações com os dragões. O livro de Jó nos apresenta algumas das descrições mais impressionantes de criaturas fantásticas em toda a Bíblia. Entre elas, o Behemoth se destaca, sendo descrito em Jó 40 como uma criatura poderosa e imponente, com ossos como barras de ferro e uma cauda que se move como um cedro. A figura do Behemoth, para muitos estudiosos, é cercada de mistério e interpretações diversas. Uns veem nele um elefante ou hipopótamo, mas essa explicação parece rasa quando confrontamos a magnitude da descrição. Poderia o Behemoth ser uma criatura semelhante a um dragão? A conexão entre o Behemoth e o Leviatã, ambos mencionados no livro de Jó, nos leva a uma interessante reflexão. Estariam essas criaturas ligadas aos antigos mitos de dragões? O Behemoth, assim como o Leviatã, não é apenas um ser físico. Ele representa forças da natureza quase incontroláveis. A pergunta que fica é se Jó estava de fato descrevendo criaturas físicas que coexistiram com os seres humanos ou se ele estava usando metáforas para representar desafios grandiosos e inimigos imbatíveis, como os dragões que povoam o imaginário coletivo. Se formos além da simples interpretação literal, podemos entender o Behemoth como um símbolo de poder e resistência. Em alguns momentos, ele parece ser imbatível, quase divino, mas ainda assim está sob o controle de Deus. Isso nos faz pensar em como, ao longo da história, as figuras dos dragões sempre foram associadas a desafios épicos que precisavam ser vencidos. Nesse sentido, o Behemoth, assim como o dragão, desafia o homem e o coloca frente a frente com forças superiores. Mas, se o Behemoth é tão imponente, o que dizer de sua ligação com o Leviatã e com outros monstros mencionados nas Escrituras? E mais importante, será que essas criaturas podem nos revelar algo mais profundo sobre o papel dos dragões na narrativa bíblica? Essa questão nos leva a outra figura poderosa, o dragão do Apocalipse. Prepare-se para entrar em uma nova dimensão de mistério e revelação enquanto seguimos em frente. No livro do Apocalipse, encontramos uma das imagens mais impactantes de dragões em toda a Bíblia: o dragão vermelho. Apocalipse 12 descreve um ser colossal, com 7 cabeças, 10 chifres e uma cauda que arrasta 1/3 das estrelas do céu. Esta figura não é apenas imponente, ela carrega consigo o peso de uma profecia aterradora. O dragão do Apocalipse não é apenas um símbolo do mal, mas o próprio antagonista da batalha final entre o bem e o mal. Ele se coloca contra a mulher que está para dar à luz, representando a ameaça ao futuro da humanidade. Este dragão, diferentemente de outras figuras bíblicas, não é visto apenas como uma criatura física. Ele representa o caos e a destruição em seu estado mais puro.
O dragão vermelho é uma personificação das forças do mal, daquilo que quer impedir o triunfo da luz. Sua presença no Apocalipse ecoa a luta constante entre o bem e o mal, uma batalha que se estende desde o início dos tempos. A questão que surge aqui é: o dragão do Apocalipse é meramente simbólico ou existe algo mais profundo nessa imagem aterrorizante? O impacto desta figura no imaginário cristão é imenso. Durante séculos, o dragão do Apocalipse foi interpretado como o diabo, o adversário final de Deus. No entanto, alguns estudiosos sugerem que o dragão possa ser uma metáfora para potências mundiais ou poderes políticos que se opõem à ordem divina. Mas, como em todas as grandes histórias, há camadas que vão além da primeira leitura. E se este dragão, assim como Leviatã, for mais do que uma simples representação? Será que ele tem raízes em crenças antigas sobre criaturas que caminharam entre nós? Conforme avançamos nas revelações do Apocalipse, o dragão vermelho continua a desempenhar um papel central na narrativa, desafiando o plano de Deus para a redenção. Mas, assim como Leviatã foi derrotado, este dragão também encontrará seu destino final. E isso nos leva a questionar: qual é o significado espiritual mais profundo por trás dos dragões na Bíblia? Eles são apenas símbolos ou representam algo tangível, um mal antigo que ainda nos cerca? Vamos explorar essa questão no próximo tópico. Os dragões, ao longo das Escrituras, muitas vezes assumem um papel simbólico, representando as forças do mal que se opõem à ordem divina. Mas, para além de criaturas míticas ou literais, esses seres possuem um significado espiritual profundo. Em várias passagens, o dragão aparece como a personificação do caos, a resistência às leis de Deus e a tentativa de destruir o equilíbrio da criação. Eles não são apenas monstros de contos de fadas, mas figuras que refletem o constante embate entre o bem e o mal, uma batalha que continua até os dias de hoje. A luta entre o bem e o mal, retratada pelo dragão, nos remete a uma realidade espiritual que poucos ousam questionar. A presença dessas criaturas nas Escrituras é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à criação divina, há forças que tentam corromper, destruir e desviar o ser humano de sua verdadeira missão. O dragão, nesse contexto, é o símbolo dessas tentações, dos desafios espirituais que cada pessoa enfrenta ao longo de sua vida. Assim como o dragão se levanta contra os céus, também somos constantemente desafiados por aquilo que tenta nos afastar da luz. Em algumas tradições cristãs, os dragões são vistos como metáforas diretas para demônios ou anjos caídos. Eles representam o poder do mal em sua forma mais sedutora e perigosa. A ideia de que dragões e serpentes são, na verdade, os mesmos seres reforça a conexão entre o simbolismo bíblico e a luta espiritual que ocorre nas entrelinhas da nossa existência. Ao refletirmos sobre essas criaturas, somos convidados a olhar além da superfície e entender o que elas realmente representam na jornada espiritual humana. Mas se os dragões são metáforas para forças espirituais, até que ponto eles influenciam nossa realidade física? Essa pergunta nos leva a uma nova dimensão do mistério. As serpentes, essas criaturas que também simbolizam a tentação e o engano, teriam uma conexão direta com os dragões bíblicos? Vamos explorar essa questão no próximo tópico, mergulhando mais fundo na simbologia das serpentes no Jardim do Éden e sua relação com os dragões. A conexão entre dragões e serpentes na Bíblia é profunda e fascinante. Desde o Jardim do Éden, onde a serpente engana Adão e Eva, até os textos mais sombrios do Apocalipse, essas criaturas se entrelaçam com o conceito de tentação e mal. Mas, e se de fato, a serpente do Éden for mais do que apenas um animal rastejante? Muitos estudiosos sugerem que essa serpente pode ser vista como uma forma disfarçada de um dragão, um ser que encarna o mal e a rebeldia contra Deus. Afinal, tanto serpentes quanto dragões
são símbolos de engano e destruição nas Escrituras. No Gênesis, a serpente não é descrita como uma criatura comum, mas como um ser astuto e persuasivo. Ela leva a humanidade à queda, e isso marca o início de uma longa batalha entre o bem e o mal. Mas o que poucos percebem é que, em culturas antigas, as serpentes e os dragões, muitas vezes, eram vistos como um só. No imaginário bíblico, ambos compartilham características de astúcia, poder e ameaça. A serpente que seduz Adão e Eva pode ser, em muitos aspectos, o precursor do grande dragão descrito no Apocalipse. A relação entre dragões e serpentes é tão intrincada que, ao longo da Bíblia, vemos essa dualidade se repetir. Tanto a serpente quanto o dragão simbolizam a força contrária a Deus, aquela que tenta subverter a ordem divina. Mas o mais intrigante é que essas criaturas não são apenas inimigos externos, mas também representam as tentações internas que todos nós enfrentamos. Elas são a personificação dos desafios espirituais, do conflito entre seguir o caminho do bem ou sucumbir às forças do mal. E à medida que avançamos nessa jornada, percebemos que a conexão entre dragões e serpentes nos leva a perguntas ainda mais profundas. Até que ponto esses seres influenciam nossa visão do mundo espiritual? Estariam os profetas, ao descrever essas criaturas, nos alertando sobre algo muito mais real e presente do que imaginamos? Agora, vamos ver o que os profetas sabiam sobre essas figuras enigmáticas e como isso moldou a visão bíblica do Apocalipse e da redenção. Os profetas bíblicos eram homens que tiveram visões poderosas e revelações divinas, muitas vezes trazendo à tona mistérios profundos sobre o futuro e o plano de Deus. Entre essas visões, encontramos descrições de criaturas assustadoras e muitas vezes interpretadas como dragões. Profetas como Isaías e Jeremias nos falam de criaturas que simbolizam destruição e caos, sempre ligadas aos tempos de julgamento e calamidade. Mas o que exatamente eles sabiam sobre essas criaturas? Teriam eles visto figuras literais ou suas visões estavam carregadas de simbolismo espiritual? Isaías, por exemplo, descreve o Leviatã como uma serpente veloz, uma besta que traria ruína às nações. Mas seria essa serpente um dragão disfarçado, como vemos em outras passagens bíblicas? O profeta não deixa claro, mas sua visão sobre esses seres nos coloca diante de algo maior. A ideia de que o mal, em sua forma mais crua, pode ser comparado a criaturas temíveis, como os dragões. E essa visão de destruição se estende por todo o Antigo Testamento, sugerindo que essas criaturas são parte de um plano maior, para revelar o poder divino em ação contra o mal. Ezequiel, outro grande profeta, também nos dá vislumbres de monstros terríveis que vagam pelo deserto e pelas águas. Ele nos fala de bestas que devoram, criaturas que habitam os confins do caos. Para ele, essas figuras serviam como símbolos das nações inimigas de Israel, mas também podem ser vistas como representações de forças espirituais que se opõem a Deus. O que é interessante aqui é que tanto para Ezequiel quanto para Isaías, essas criaturas não são meramente mitos ou histórias fantasiosas, mas visões que ilustram verdades espirituais profundas. A sabedoria dos profetas estava enraizada em sua capacidade de ver além do visível, de enxergar as forças espirituais que regiam os acontecimentos do mundo. E assim como eles descreveram nações e reis poderosos como bestas e dragões, suas visões nos ajudam a entender que o mal tem muitas formas. Mas o que mais esses profetas sabiam sobre as criaturas do caos? Seriam esses dragões simbólicos ou reais? Isso nos leva à nossa próxima parada, o Antigo Oriente Médio, onde os mitos sobre dragões e caos influenciaram diretamente as Escrituras. No Antigo Oriente Médio, os mitos sobre dragões e criaturas monstruosas estavam profundamente enraizados nas culturas que rodeavam o povo de Israel. Os babilônios,
Assírios e egípcios tinham suas próprias versões de monstros caóticos que habitavam as profundezas do mar ou os céus. A criatura mais famosa desses mitos é Tiamat, a deusa do caos nas histórias mesopotâmicas, descrita como um grande dragão marinho. Sua luta contra os deuses era vista como a eterna batalha entre a ordem e o caos, um tema que também encontramos nas escrituras bíblicas. A figura de Leviatã, mencionada na Bíblia, ecoa claramente o mito de Tiamat, sugerindo que os escritores bíblicos estavam familiarizados com esses mitos e os recontextualizaram em sua visão de mundo. Para os antigos, os dragões não eram apenas monstros. Eles simbolizavam forças primordiais que precisavam ser dominadas para que a criação existisse. A criação em si era vista como um ato de vitória sobre o caos. Na Bíblia, vemos Deus esmagando o Leviatã e triunfando sobre o caos, estabelecendo a ordem. Essa imagem não é uma coincidência, mas parte de uma tradição mais ampla que influenciou profundamente as Escrituras. Esses mitos e crenças sobre dragões e o caos estavam profundamente entrelaçados com a visão do mundo dos povos antigos. A batalha entre Marduk e Tiamat, por exemplo, se reflete na maneira como as Escrituras descrevem a relação entre Deus e Leviatã. Assim, podemos entender que as figuras dos dragões na Bíblia também servem para ilustrar a supremacia divina sobre as forças do caos, que eram vistas como uma ameaça constante à ordem do mundo. A vitória sobre essas criaturas representa o triunfo da luz sobre as trevas, da vida sobre a destruição. Mas será que essa visão dos dragões, como símbolos do caos, limita-se apenas ao contexto mitológico? Ou estariam as Escrituras revelando algo mais profundo, algo que transcende o tempo e as culturas? Conforme continuamos essa jornada, vamos explorar como os dragões foram vistos como símbolos de poder, tanto no contexto real como no espiritual. Acompanhe-me na descoberta de como essas criaturas misteriosas também foram associadas ao poder e à realeza. Ao longo da história, os dragões não foram vistos apenas como criaturas de destruição e caos, mas também como símbolos de poder e autoridade. No mundo antigo, reis e imperadores muitas vezes se associavam a criaturas mitológicas para afirmar sua legitimidade e força. Da mesma forma, na Bíblia, encontramos descrições que ligam os dragões ao conceito de realeza e domínio, tanto no plano físico quanto espiritual. Os dragões, com sua imponência, foram vistos como seres que detinham o poder de transformar o mundo ao seu redor, para o bem ou para o mal. A associação dos dragões com reis e governantes não é exclusiva da Bíblia. No Antigo Egito, por exemplo, o faraó era visto como uma encarnação de divindades que poderiam assumir a forma de criaturas temíveis, incluindo dragões. Em culturas da China antiga, o dragão era um símbolo de prosperidade e poder, frequentemente associado ao imperador. E quando olhamos para as Escrituras, encontramos vestígios dessa mesma simbologia. O dragão do Apocalipse, por exemplo, pode ser visto como uma representação das potências mundiais que se rebelam contra Deus. Na Bíblia, os dragões também aparecem como símbolos de poder divino, não de governantes terrenos, mas do próprio poder de Deus. O Leviatã, que Deus derrota, representa não apenas o caos, mas também a dominação divina sobre todas as forças do universo. Dessa maneira, os dragões servem para lembrar tanto o poder de Deus, quanto os desafios enfrentados por aqueles que tentam subverter essa ordem. O dragão é, assim, um lembrete constante de que o verdadeiro poder está nas mãos do Criador. Mas o que mais essa conexão entre dragões e poder pode nos ensinar? À medida que exploramos as Escrituras e seus significados, nos deparamos com uma pergunta intrigante. Por que essas referências poderosas foram tão esquecidas ou omitidas ao longo do tempo? Isso nos leva ao próximo mistério. As referências perdidas sobre os dragões
e o motivo pelo qual elas quase desapareceram da tradição religiosa. Prepare-se para descobrir segredos há muito guardados. Ao longo dos séculos, muito do que era central nas antigas escrituras acabou se perdendo ou sendo omitido nas tradições religiosas modernas. Um dos maiores mistérios é: por que não ouvimos falar sobre dragões na igreja? As referências a essas criaturas, tão presentes em textos bíblicos como o livro de Jó, Isaías e Apocalipse, parecem ter sido deixadas de lado. Parte dessa omissão pode ser atribuída à complexidade dessas figuras, que desafiam interpretações simples e colocam questões desconfortáveis sobre a natureza do mal e do caos no plano divino. Os dragões bíblicos, por representarem tanto o caos como o poder, foram considerados símbolos ambíguos e, muitas vezes, mal compreendidos. Durante a história da Igreja, especialmente na Idade Média, a ênfase era colocada em figuras mais fáceis de interpretar, como o diabo, os anjos e os santos. Dragões, com sua natureza dual e multifacetada, não se encaixavam tão bem nas narrativas simplificadas que a Igreja queria promover. Assim, a figura do dragão foi gradualmente empurrada para os mitos e folclores, ao invés de ser explorada como parte integral das Escrituras. Outro fator importante para essa omissão é que muitos dos textos que mencionam dragões ou criaturas semelhantes foram interpretados de maneira alegórica. A visão dominante da Igreja passou a entender os dragões como símbolos abstratos do mal, e não como criaturas literais ou mesmo figuras de poder. Isso resultou em uma redução da importância dessas passagens nas práticas litúrgicas e nas pregações. O dragão, ao ser simbolizado exclusivamente como o diabo, perdeu suas outras camadas de significado que o conectam ao caos, à criação e à ordem divina. Mas, ao retornar a essas antigas escrituras, nos perguntamos: o que mais foi perdido? Se as referências aos dragões foram suprimidas ou reinterpretadas, que outros elementos bíblicos podem ter sido igualmente esquecidos ou distorcidos ao longo dos tempos? A jornada para desvendar esses mistérios nos leva a uma nova pergunta: seriam os dragões criaturas de outro mundo, talvez com um papel maior na cosmologia bíblica do que podemos imaginar? Vamos seguir em frente e explorar essa questão. Quando olhamos mais de perto as Escrituras, especialmente com relação aos dragões, surge uma pergunta intrigante: seriam essas criaturas parte de uma realidade espiritual ou até mesmo de outro mundo? A cosmologia bíblica nos apresenta um universo complexo, onde o céu, a terra e as profundezas estão conectados a realidades invisíveis, habitadas por seres que transcendem o nosso entendimento físico. Nesse contexto, os dragões poderiam ser entidades que não pertencem apenas à Terra, mas também a esses reinos espirituais descritos na Bíblia. Alguns teólogos sugerem que as descrições bíblicas de dragões podem estar relacionadas a criaturas interdimensionais, que existem em esferas que não podemos ver ou tocar, mas que têm influência direta no mundo material. Essas criaturas podem ser mencionadas em livros como Ezequiel e Apocalipse, onde encontramos visões de seres celestiais com formas desconhecidas. O dragão, como símbolo de forças além da nossa compreensão, reforça a ideia de que há algo mais no universo bíblico do que aquilo que percebemos com nossos olhos. A cosmologia bíblica é rica em camadas de significado, e os dragões poderiam estar presentes em todas elas. Essas figuras não estariam confinadas ao nosso mundo físico, mas ligadas a dimensões espirituais que os profetas tiveram acesso através de suas visões. Se pensarmos nos dragões dessa forma, eles podem representar tanto forças destrutivas quanto ordens celestiais que operam em um nível além da nossa percepção. Assim como anjos e demônios transitam entre o espiritual e o material, os dragões podem ser vistos como entidades que existem nas profundezas da criação.
sendo parte de uma luta cósmica muito maior do que podemos imaginar. E assim, voltamos a uma questão central. O que realmente são os dragões na cosmologia bíblica? São criaturas literais, metáforas para a luta entre o bem e o mal, ou seres espirituais de outro mundo que interagem com o nosso? Essas perguntas nos conduzem a uma reflexão ainda mais complexa sobre a presença de anjos caídos nas Escrituras e sua possível conexão com os dragões. Vamos explorar isso no próximo tópico, desvendando mais mistérios sobre essas criaturas enigmáticas. Uma das teorias mais fascinantes sobre os dragões bíblicos é sua possível ligação com os anjos caídos. Em Gênesis 6, encontramos a intrigante menção aos filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens, resultando em uma geração de gigantes conhecidos como Nefilins. Esses anjos caídos, que desafiaram as ordens divinas, podem ter assumido formas monstruosas, e muitos teólogos especulam que essas formas incluíam os temidos dragões. Afinal, os dragões e os anjos caídos compartilham características. Ambos são poderosos, rebeldes e frequentemente associados à ruína e destruição. Na tradição cristã, Lúcifer, o mais famoso dos anjos caídos, é muitas vezes representado como um dragão, especialmente nas visões apocalípticas. O dragão do Apocalipse, com suas 7 cabeças e 10 chifres, é diretamente identificado com o diabo, o líder dos anjos rebeldes. Essa conexão entre dragões e anjos caídos nos leva a pensar se esses seres são, de fato, a mesma entidade. Será que os dragões bíblicos são representações físicas dos anjos que escolheram desafiar Deus e, por isso, foram condenados a formas monstruosas como uma punição divina? A possível ligação entre dragões e anjos caídos vai além da simples metáfora. Esses seres representam o conflito mais profundo entre a ordem divina e a rebelião. Assim como os anjos caídos foram expulsos do céu, os dragões também são retratados como sendo derrotados pela luz. A presença dessas criaturas em textos como o de Isaías e Apocalipse reforça a ideia de que eles desempenham um papel crucial na luta espiritual entre o bem e o mal. A queda desses anjos e sua transformação em monstros como dragões pode simbolizar a queda de tudo o que um dia foi bom, mas se corrompeu. Se olharmos para os dragões sob essa perspectiva, eles podem ser vistos não apenas como criaturas místicas, mas como representações das forças espirituais que desafiam a ordem de Deus. E isso nos faz questionar: até que ponto esses seres, que outrora foram anjos, ainda influenciam o mundo ao nosso redor? Com essa pergunta em mente, vamos mergulhar mais fundo nas tradições antigas, especialmente as tradições judaicas, para entender como os antigos rabinos interpretavam a presença dos dragões e sua possível conexão com os anjos caídos. Nas antigas tradições judaicas, os dragões eram figuras que traziam tanto temor quanto mistério. Os rabinos, em seus textos e comentários sobre as Escrituras, interpretavam essas criaturas com um misto de literalidade e simbolismo. Em textos como o Talmud e nos Midrashim, encontramos referências a criaturas monstruosas que habitavam as profundezas do mar e dos desertos. Embora muitos desses relatos estivessem envolvidos em alegorias e interpretações poéticas, a ideia de dragões como parte do universo divino não estava distante. Eles eram vistos como uma manifestação do poder de Deus sobre as forças caóticas do mundo. Um dos mais interessantes exemplos é a visão do Leviatã na tradição judaica. O Leviatã era descrito não apenas como um monstro marinho, mas como uma criatura que existia desde o início dos tempos, destinada a ser derrotada no fim dos dias. Segundo algumas tradições rabínicas, no fim dos tempos, o banquete messiânico incluiria a carne do Leviatã. Essa imagem é fascinante porque transforma o dragão de um inimigo temível em uma oferenda para o justo. Aqui,
O Leviatã simboliza o mal derrotado e consumido pelos justos, uma visão carregada de significado espiritual. Outro aspecto das tradições judaicas é que os dragões, em alguns contextos, eram associados aos poderes que desafiavam o povo de Israel. Na época do exílio babilônico, por exemplo, a figura de Tiamat, o dragão do caos, foi reinterpretada pelos rabinos como uma forma de simbolizar a opressão dos inimigos de Israel. Essas criaturas, vistas como obstáculos ao cumprimento da promessa divina, estavam sempre presentes nas discussões sobre o futuro do povo de Deus. Para os antigos rabinos, dragões representavam não apenas um inimigo físico, mas também uma barreira espiritual. Essas tradições nos levam a refletir: até que ponto os dragões eram vistos como reais pelos judeus antigos e em que medida eles foram transformados em símbolos espirituais. À medida que exploramos mais profundamente as Escrituras e os textos não canônicos, percebemos que esses mistérios continuam a ressoar. Vamos então seguir em frente e explorar como os apócrifos e outros textos rejeitados pela Igreja nos oferecem ainda mais insights sobre essas criaturas e seus papéis nas histórias antigas. Os apócrifos e escritos não canônicos oferecem um olhar ainda mais profundo e intrigante sobre os dragões e criaturas semelhantes. Esses textos, que foram excluídos das versões oficiais da Bíblia, contêm referências e histórias que expandem o universo das Escrituras. No livro de Bel e o Dragão, por exemplo, encontramos uma narrativa fascinante em que o profeta Daniel enfrenta um dragão venerado pelos babilônios. Daniel, com astúcia e fé, derrota essa criatura, demonstrando a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses pagãos e seus monstros. Essa história, embora não faça parte do cânone bíblico tradicional, é rica em simbolismo e alimenta a imaginação sobre a possível realidade dessas criaturas. Nos textos apócrifos, dragões aparecem com frequência como adversários que desafiam os servos de Deus. Além de Bel e o dragão, outros escritos antigos também mencionam criaturas gigantescas que habitam as águas profundas ou as cavernas escuras. Esses dragões são muitas vezes vistos como seres sobrenaturais, dotados de grande poder, mas sempre derrotados pela fé e determinação dos escolhidos de Deus. Ao estudar esses textos, percebemos que os dragões não são apenas criaturas de destruição, mas também instrumentos usados para testar a fé dos justos, reforçando a ideia de que o mal sempre será superado. O que torna esses textos apócrifos tão interessantes é que eles oferecem uma perspectiva alternativa às escrituras tradicionais, sugerindo que o medo dos dragões e monstros não era apenas algo simbólico, mas uma realidade que moldava a fé das pessoas da época. A exclusão dessas histórias da Bíblia moderna levanta perguntas sobre o que mais poderia ter sido omitido ou reinterpretado ao longo dos séculos. Se dragões eram uma ameaça tão poderosa nas tradições apócrifas, por que essas histórias foram relegadas ao esquecimento? Ao explorar esses textos, percebemos que o mistério em torno dos dragões só se aprofunda. As escrituras não canônicas nos mostram que essas criaturas eram mais do que simples mitos. Elas eram uma parte viva das narrativas religiosas antigas. Mas o que mais esses textos esquecidos podem nos revelar sobre o papel dos dragões na Bíblia? Para entender melhor, precisamos agora olhar para as criaturas mitológicas mencionadas nas Escrituras e como elas se conectam com o mistério dos dragões. Vamos continuar nossa jornada. A Bíblia é rica em descrições de criaturas extraordinárias que ultrapassam o imaginário comum. Entre elas, os dragões não estão sozinhos. Existem também referências a monstros imponentes, como o Behemoth e o Ziz, que juntamente com o Leviatã formam um conjunto de seres mitológicos mencionados nas Escrituras. Cada um desses monstros parece representar um aspecto da criação, uma força da natureza que desafia o entendimento humano.
Esses seres não são apenas invenções literárias. Para muitos, eles foram considerados reais e habitavam as profundezas da criação de Deus. O Leviatã, já mencionado anteriormente, representa o caos aquático, enquanto o Behemoth é descrito como uma criatura colossal que domina a terra firme. O Ziz, por outro lado, é uma ave gigante mencionada em textos rabínicos, que reina nos céus. Juntos, esses seres compõem a fauna mitológica da Bíblia, e todos compartilham algo em comum. São forças primordiais, que representam o equilíbrio delicado entre a ordem divina e o caos. O que torna essas criaturas tão intrigantes é a maneira como elas refletem as lutas internas e externas da humanidade. Ao longo da Bíblia, esses monstros são frequentemente usados para simbolizar grandes potências ou nações inimigas de Israel, mas também podem ser vistos como desafios espirituais. Assim como os dragões, o Behemoth e o Leviatã são derrotados ou subjugados por Deus, reforçando a mensagem de que, independentemente do tamanho ou do poder de qualquer adversário, a ordem divina sempre prevalece. Esses monstros podem ser encarados como representações das forças que desafiam a fé, mas que, no final, são vencidas pela intervenção divina. Essas criaturas mitológicas, então, nos mostram que a Bíblia é mais do que um relato histórico. Ela é uma fonte de ensinamentos espirituais profundos, transmitidos através de metáforas e figuras poderosas. Mas se tantas criaturas foram mencionadas nas Escrituras, o que mais poderia estar escondido ali, aguardando para ser descoberto? Conforme seguimos nossa investigação, vamos explorar como os dragões e essas bestas são usados nas profecias de destruição, especialmente no livro de Isaías, onde sua presença marca o fim de uma era e o julgamento divino. O livro de Isaías está repleto de visões poderosas, muitas das quais anunciam a destruição e o julgamento divino sobre as nações. Entre essas visões, encontramos menções intrigantes a criaturas como o Leviatã e figuras que remetem a dragões. Isaías 27. 1. Descreve Deus derrotando o Leviatã, a serpente fugitiva, cortando sua cabeça com uma espada poderosa. Mas o que exatamente isso significa? Seria o Leviatã uma criatura literal ou o símbolo de uma nação ou império que estava prestes a ser destruído pelo julgamento divino? Isaías fala frequentemente sobre o julgamento de Deus e, muitas vezes, utiliza imagens de bestas e monstros para ilustrar o poder destruidor que vem como consequência do pecado e da rebelião. O dragão, nesses contextos, aparece como um símbolo da oposição à ordem divina, algo que precisa ser derrotado para que o plano de Deus prevaleça. A destruição do Leviatã, por exemplo, pode ser interpretada como o fim de uma era de caos, em que o mal era dominante, e o início de uma nova era, onde a justiça de Deus restauraria a ordem. Essas visões proféticas de Isaías também podem ser vistas como um aviso. A força destrutiva dos dragões e monstros bíblicos é uma metáfora para o destino daqueles que se afastam dos caminhos de Deus. Quando olhamos para a história das grandes nações e impérios que caíram sob o julgamento divino, Babilônia, Assíria, Egito, percebemos que essas bestas simbólicas podem muito bem representar a ascensão e queda de poderes que desafiaram a autoridade divina. O uso do dragão como metáfora nesse contexto torna-se ainda mais poderoso, pois conecta a ideia de ruína iminente ao caos trazido por essas forças. No final, o que as visões de Isaías nos mostram é que, seja o dragão uma criatura real ou uma representação do mal, seu destino é a derrota sob a espada de Deus. As profecias de destruição falam não apenas do fim do mal, mas também da esperança de restauração e redenção para o povo de Deus. Agora, vamos avançar para outra questão intrigante: o papel dos dragões no contexto do dilúvio bíblico. Será que essas criaturas também pereceram durante o grande dilúvio?
Ou havia mais a ser revelado sobre sua existência? O dilúvio é um dos eventos mais marcantes e catastróficos da Bíblia, onde Deus decide purificar a terra, erradicando toda a maldade e corrupção que havia se espalhado. Mas em meio às águas que cobriram o mundo, surge uma questão intrigante. O que aconteceu com as criaturas colossais, como os dragões e monstros mencionados anteriormente nas Escrituras? Seriam eles parte das criações que pereceram na inundação? Ou, de alguma forma, essas criaturas sobreviveram, escondidas nas profundezas dos mares ou em regiões desconhecidas, esperando o momento certo para reaparecer? O relato bíblico no Gênesis menciona que apenas Noé, sua família e os animais que estavam na arca foram salvos. No entanto, a Bíblia não detalha o que aconteceu com criaturas como o Leviatã e outros monstros descritos anteriormente. Alguns estudiosos acreditam que esses seres, como o Leviatã, poderiam ter habitado o mar profundo e, portanto, não foram afetados pelas águas do dilúvio da mesma forma que as criaturas da terra. Essa teoria abre margem para a ideia de que dragões ou monstros marinhos podem ter sobrevivido, dando origem às lendas que surgiram em várias culturas ao longo dos séculos. Se olharmos mais profundamente, o dilúvio também pode ser interpretado como uma grande batalha espiritual, onde forças do caos, simbolizadas pelos dragões, foram derrotadas. Em várias mitologias antigas, o mar e as águas profundas eram vistos como o lar de criaturas monstruosas que representavam o caos. O fato de Deus utilizar a água como instrumento de destruição e renovação pode ser uma alusão à derrota dessas forças caóticas. O dilúvio não foi apenas uma limpeza física, mas também uma vitória espiritual sobre essas entidades que habitavam a escuridão. Mas a grande pergunta que fica é: se alguns desses dragões sobreviveram ao dilúvio, qual seria o seu papel no futuro da humanidade? Será que essas criaturas ainda têm um papel profético nos eventos finais descritos na Bíblia? Esse pensamento nos leva a outro capítulo importante da narrativa bíblica: os fins dos tempos e o papel dos dragões no Apocalipse. O que eles representam na batalha final entre o bem e o mal? Vamos continuar a descobrir isso à medida que exploramos a verdade por trás de suas aparições nos momentos mais cruciais da história. No livro de Apocalipse, os dragões desempenham um papel central na narrativa dos fins dos tempos. Entre todas as criaturas descritas ao longo das Escrituras, o dragão vermelho que aparece no capítulo 12 do Apocalipse é um dos mais assustadores e emblemáticos. Com 7 cabeças e 10 chifres, ele se levanta como o adversário final de Deus, simbolizando o poder maligno que tenta subjugar a criação divina. O dragão, muitas vezes interpretado como uma representação de Satanás, é o líder das forças do mal, aquele que tenta destruir a humanidade e impedir o cumprimento do plano divino. Esse dragão não aparece sozinho, mas lidera 1/3 dos anjos que foram expulsos do céu, retratando assim a rebelião cósmica que marca o início dos últimos dias. Sua cauda arrasta estrelas do céu, um símbolo poderoso da queda dos anjos e da extensão de sua influência. O dragão se coloca diante da mulher que está prestes a dar à luz, tentando devorar seu filho. Esse filho, como muitos entendem, é o Messias, aquele que trará salvação à terra. Aqui, vemos o dragão como o grande antagonista da redenção, aquele que tenta, mas inevitavelmente falha em sua missão de destruir o futuro do plano de Deus. No entanto, apesar de seu poder e presença ameaçadora, o dragão é finalmente derrotado. Ele é lançado para a terra e, mais tarde, acorrentado e jogado no lago de fogo, um símbolo do julgamento final de Deus sobre o mal. Essa derrota é um lembrete de que, por mais terríveis que sejam os dragões bíblicos, eles estão destinados a serem vencidos. O papel do dragão no Apocalipse não é apenas o de adversário. Ele também representa a purificação final,
onde tudo o que é maligno será destruído, e o reino de Deus será estabelecido para sempre. O que essa imagem apocalíptica nos ensina é que o dragão, assim como outras figuras de poder e caos, serve como uma metáfora para os desafios espirituais e físicos que a humanidade enfrentará nos últimos dias. Mas, assim como nas narrativas antigas, o dragão será derrotado pela intervenção divina. Agora, vamos explorar como essas imagens de dragões foram representadas na arte cristã antiga e o que elas podem nos dizer sobre a visão que os primeiros cristãos tinham dessas criaturas. A arte cristã antiga nos oferece uma janela fascinante para entender como os dragões foram vistos pelos primeiros seguidores da fé. Em mosaicos, manuscritos iluminados e esculturas, encontramos figuras de dragões que simbolizam o mal e a tentação, frequentemente associados a Satanás ou aos inimigos de Cristo. Esses dragões são representados de várias formas, alguns com asas e caudas longas, outros cuspindo fogo, mas todos têm algo em comum. Eles são símbolos de destruição, caos e rebelião contra Deus. Essas representações ajudam a revelar como os primeiros cristãos viam a batalha entre o bem e o mal. Um dos exemplos mais marcantes é a representação do dragão na história de São Jorge, o santo que derrotou uma criatura monstruosa para salvar uma cidade. Essa imagem se tornou um símbolo poderoso na arte cristã, onde o dragão representa o mal que precisa ser vencido pela fé e coragem. Os primeiros cristãos usaram essas ilustrações para contar histórias que ensinavam lições espirituais, mostrando que, assim como São Jorge derrotou o dragão, os fiéis também poderiam superar as tentações e provações que enfrentavam no mundo. Além das histórias de santos, os dragões também aparecem nas representações do Apocalipse. Manuscritos medievais, como o Apocalipse de Saint-Sever, mostram o dragão vermelho com várias cabeças, sendo derrotado por figuras angélicas e pelo poder de Deus. Essas ilustrações visuais reforçavam a mensagem das Escrituras, que o mal, personificado pelo dragão, seria inevitavelmente derrotado pela justiça divina. Para os primeiros cristãos, essas imagens não eram apenas simbólicas. Elas transmitiam esperança em tempos de perseguição, lembrando que a vitória final sempre seria do bem. A arte cristã antiga, portanto, nos revela muito sobre como os dragões eram interpretados como adversários espirituais, mas também como símbolos de desafios que precisavam ser enfrentados com fé. À medida que seguimos para os tempos modernos, é interessante notar como as representações desses seres evoluíram, mas nunca perderam seu papel de antagonistas na jornada da redenção. E enquanto olhamos para essas antigas ilustrações, outra pergunta surge: o que a ciência moderna tem a dizer sobre os dragões bíblicos? Vamos explorar esse ponto no próximo tópico e descobrir o que as descobertas científicas revelam sobre essas criaturas míticas. A ciência moderna, com sua busca incansável pela verdade, já tentou explicar muitos dos mistérios bíblicos, e os dragões não são exceção. Alguns cientistas e historiadores acreditam que as descrições bíblicas de dragões podem ser o resultado de encontros com animais extintos, como dinossauros. Há uma teoria que sugere que as antigas civilizações poderiam ter encontrado fósseis de grandes répteis e, sem o conhecimento que temos hoje, interpretaram esses restos mortais como evidências de dragões que habitavam o passado. Esta ideia, embora fascinante, é apenas uma das muitas tentativas de racionalizar a presença dessas criaturas nos textos sagrados. Outra possibilidade levantada por estudiosos é que as descrições de dragões, como o Leviatã, podem ter sido inspiradas por encontros reais com grandes criaturas marinhas, como as baleias ou crocodilos. Esses animais gigantes e imponentes, quando vistos por pessoas sem a compreensão científica que temos atualmente, poderiam facilmente ter sido interpretados como monstros marinhos, ou até mesmo dragões.
A ciência também sugere que as lendas e mitos em torno dos dragões foram alimentados pela necessidade humana de explicar o desconhecido e o inexplicável, especialmente em uma época em que a natureza e suas forças pareciam muito mais misteriosas e incontroláveis. No entanto, há também uma corrente de pensamento que acredita que os dragões bíblicos não precisam ser explicados por fósseis ou encontros com animais. Para muitos, as escrituras não pretendiam descrever criaturas físicas, mas sim forças espirituais e metafísicas. O dragão na Bíblia, especialmente no Apocalipse, pode ser visto como uma representação do mal, da tentação e do caos. E a ciência, com todas as suas ferramentas, não pode medir ou classificar o simbolismo espiritual. Nesse sentido, os dragões bíblicos transcendem a realidade física, sendo interpretados como entidades que representam lutas e desafios existenciais. Portanto, embora a ciência tenha oferecido várias teorias sobre os dragões nas Escrituras, ela também reconhece que nem todas as questões podem ser resolvidas com explicações racionais. Os dragões continuam a habitar o limiar entre o mito, a realidade e o espiritual. E, à medida que avançamos, voltamos a uma pergunta fundamental: seriam os dragões realidade ou mito? O que podemos concluir após explorar tantas facetas dessa intrigante criatura bíblica? Vamos examinar essa questão no próximo tópico. Após explorar as profundezas das Escrituras e mergulhar nas tradições, mitos e até nas interpretações científicas, uma pergunta persiste: os dragões bíblicos são realidade ou mito? A verdade é que a resposta pode não ser tão simples. Para muitos, os dragões são vistos como criaturas reais, uma manifestação literal de forças caóticas que habitavam o mundo antigo. A descrição do Leviatã e do dragão vermelho no Apocalipse, por exemplo, poderia ser interpretada como a evidência de seres que andaram sobre a terra em tempos imemoriais. Essas criaturas podem ter sido vistas como adversários físicos, gigantescos e poderosos, que precisavam ser derrotados pela intervenção divina. Por outro lado, é possível que os dragões representem algo muito maior e mais complexo do que simples seres físicos. Ao longo da Bíblia, eles aparecem como símbolos do caos, da rebeldia contra Deus e do mal personificado. Nesse contexto, os dragões seriam metáforas para as forças espirituais que todos nós enfrentamos diariamente. Assim como os dragões tentaram destruir a humanidade nos textos sagrados, também enfrentamos nossos próprios dragões internos: o medo, a tentação e a dúvida. A batalha contra o dragão é, na verdade, uma batalha pela alma, uma luta contínua entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. A questão da realidade dos dragões nos leva a refletir sobre o papel da fé e da interpretação pessoal. Para algumas tradições, a existência física desses monstros não é o ponto central. O que importa é a mensagem que eles carregam. Os dragões são lembranças de que o mal é uma força poderosa, mas que, no final, é sempre derrotada pela vontade divina. Eles simbolizam as lutas que enfrentamos como indivíduos e como humanidade, e suas derrotas nos dão esperança de que, mesmo em tempos de crise, o bem sempre prevalecerá. Então, ao final de nossa jornada, a resposta à pergunta: dragões são realidade ou mito? Pode depender de como você interpreta as Escrituras e o mundo ao seu redor. O que podemos concluir com certeza é que, sejam reais ou metafóricos, os dragões desempenham um papel crucial na narrativa bíblica e continuam a nos ensinar lições valiosas sobre fé, resistência e redenção. Agora, vamos encerrar nossa jornada com uma reflexão final. Qual é o verdadeiro papel dos dragões na fé moderna? Como eles moldam nossa visão do espiritual e o que nos ensinam sobre o relacionamento entre o homem e o divino? Ao chegarmos ao final dessa jornada pelos mistérios dos dragões bíblicos, somos forçados a refletir
sobre o verdadeiro significado dessas criaturas enigmáticas. Ao longo das Escrituras, os dragões aparecem como símbolos de poder, caos e destruição, mas também de redenção e vitória divina. Sejam interpretados como seres reais que vagaram por uma terra antiga ou como representações espirituais das lutas e tentações que enfrentamos diariamente, os dragões na Bíblia nos ensinam que o mal, por mais poderoso que pareça, está destinado a ser derrotado pela ordem divina. Essas criaturas nos lembram que o universo é repleto de forças invisíveis, muitas das quais vão além da nossa compreensão. E, enquanto lutamos contra nossos próprios dragões internos, sejam eles dúvidas, medos ou desafios espirituais, as Escrituras nos oferecem um caminho claro. A fé e a resiliência sempre prevalecerão. Assim como o dragão do Apocalipse foi derrotado, também podemos vencer os desafios que se levantam contra nós, confiando no plano maior que está além da nossa visão imediata. A Bíblia, com suas referências aos dragões, nos desafia a olhar para além do literal e a explorar o significado espiritual dessas figuras. Elas nos convidam a refletir sobre nosso papel no cosmos e nosso relacionamento com Deus. Afinal, a batalha entre o bem e o mal, personificada pelos dragões, continua a ressoar em nossas vidas hoje, lembrando-nos de que, embora enfrentemos adversidades, o poder divino está sempre presente para nos guiar à vitória. Ao concluir essa jornada pelos segredos dos dragões bíblicos, cabe a você decidir como interpretar essas figuras. Você os vê como criaturas mitológicas ou como símbolos das forças que moldam nosso destino? Seja qual for a sua resposta, uma coisa é certa: os dragões continuarão a fascinar e ensinar lições valiosas para aqueles que ousarem desvendá-los. E agora, enquanto refletimos sobre tudo o que aprendemos, lembre-se de que a Bíblia é um convite contínuo para mergulhar mais fundo nos mistérios da criação e da fé. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.